Olá, poderosos. Aqui é o professor Renato Martins e hoje a gente vai trabalhar mais um vídeo de geografia. Vamos abordar aí o contexto, né, da divisão do mundo hoje entre os países do norte e os países do sul. E a gente vai dar ênfase hoje, no caso, aí, aos países do norte, né? E no contexto geral, né, os países do norte são os países mais desenvolvidos, com economia mais capitalista, né, num nível aí mais industrializado. Então, nesse contexto, a gente vai dar ênfase principalmente aos Estados Unidos, à União Europeia e ao Japão. A União Europeia porque representa as principais potências do continente europeu. Então, a gente vai seguir aí essa ordem e entrar nesse contexto aí da evolução desses países do hemisfério norte, né? Essa divisão aí específica do que se refere à economia e desenvolvimento socioeconômico. Então, os Estados Unidos é indiscutivelmente, né, a maior economia do mundo. Ele conseguiu aí estruturar um processo de evolução econômica muito forte desde o século XIX e consolidou isso no século XX. Ocorreram aí duas guerras mundiais que foram concentradas principalmente no continente europeu, e isso facilitou muito o desenvolvimento dos Estados Unidos. Ele soube aproveitar essa oportunidade. Então, nos Estados Unidos, eles investiram na reconstrução da Europa, do Japão, nesse contexto de evolução e incorporação do capitalismo aos novos estados que surgiram ali depois da Segunda Guerra Mundial. E os Estados Unidos ele soube muito bem articular esse contexto da geopolítica internacional naquele período de Guerra Fria, né? Então fez uma contenção muito forte da expansão do socialismo em várias regiões do planeta. Aí para a gente entender um pouco, né, desse contexto, os Estados Unidos ele começa a se estruturar realmente numa perspectiva ali de concentração de riqueza, né? Se a gente for analisar, apesar de ser o país mais rico do mundo, a riqueza dos Estados Unidos ela é distribuída de forma desigual. Então, só para a gente fazer uma perspectiva aqui, né? Entre a população, ó, no começo do século XXI, 5% dos mais ricos da população dos Estados Unidos ficavam com 22% da renda do país, enquanto os 40% mais pobres tinham 12%. Então, por mais que seja um país muito rico, ainda existe aí o processo de concentração de renda que é muito forte. Aí no outro extremo, 12% da população do país, cerca de 35 milhões de pessoas, compostas principalmente por negros, latinos e asiáticos, vivem em sua maioria na pobreza. Então a gente tem aqui um contexto muito forte que está ligado ao processo de migração. Então, os descendentes dos primeiros colonos, né, os anglo-saxões de fato ali, né, a população branca, protestante, esses eles têm um nível social mais elevado. Já os imigrantes ali, os latinos, os asiáticos, os descendentes de africanos, esses já incorporam uma massa mais pobre dentro da sociedade dos Estados Unidos. E a economia dos Estados Unidos, ela não limita somente a produção interna. Então, é um país que ele conseguiu articular muito bem a economia internacional e ele coloca, né, a chamada economia extraterritorial de uma forma muito forte. Né? Ele se faz presente, ele conseguiu construir uma rede de economia articulada muito forte por meio das suas multinacionais, das suas transnacionais, né? Então, o grande processo de expansão da economia estadunidense foi realmente essa evolução das suas empresas. Essas empresas elas conseguiram incorporar aí um mercado muito grande no mundo e usou da globalização, do neoliberalismo, uma perspectiva muito favorável para essa expansão. E é o país hoje que mais importa no mundo. Então, o maior comprador mundial hoje é os Estados Unidos, de vários produtos em vários gêneros, desde recursos, desde produtos primários até produtos industrializados. Então, é por isso que uma crise nos Estados Unidos ela afeta o mundo de uma forma muito rápida, né? Como a gente percebeu na crise de 29, na crise de 2008, né? A bolha imobiliária que estourou nos Estados Unidos, ela afetou o mundo como um todo. E a gente tem também como um processo que influencia muito nessa perspectiva do mercado internacional a questão do dólar, né, que é uma moeda padrão nas transações internacionais
e o país começou a exercer uma influência nos organismos econômicos, né, monetários do mundo, né? E os dois principais é o FMI e a OMC. O dólar, ele é uma moeda antiga nos Estados Unidos, né? Então desde 1792 ela se consolidou como uma moeda nacional, e a partir da Segunda Guerra Mundial, ali com todo o contexto favorável aos Estados Unidos, a Conferência de Washington foi muito forte nessa perspectiva, né, de intercolocar, né, de estabelecer, na verdade, né, estabelecer o dólar como uma moeda padrão, saindo do padrão ouro, né, e entrando ali com o padrão dólar, justamente porque ele tinha as potências econômicas mundiais na mão dele no pós-Segunda Guerra. Então isso favoreceu, facilitou muito essa pressão, essa articulação dentro desse contexto, né? Aí é importante a gente frisar aqui, né? Por exemplo, o FMI, além do Banco Mundial também, né? São organismos criados dentro dessa perspectiva da visão dos Estados Unidos. Então nós tivemos aí esse contexto, né? Dentro dessas instituições internacionais, uma influência estadunidense muito grande, né? O Banco Mundial, por exemplo, a presidência ela é definida pelos Estados Unidos. A presidência do FMI ela fica a cargo da União Europeia, e a presidência da OMC aí é um contexto de todos os países membros, né? Inclusive aí o Brasil, ele pegou a última eleição que ocorreu, né, foi do Roberto de Azevedo, né? Então brasileiro, que inclusive ele está saindo antes do tempo, antes do mandato dele terminar. Outra instituição internacional importante para o peso dos Estados Unidos é considerável é o G7, né? O G7 que por algum tempo aí, né, ele era chamado de G8, então reunia as 7 potências econômicas do mundo, né, os 7 países mais ricos do mundo, mais a Rússia, que passou a fazer parte ali em 1997. Só que a partir da década de 2000, o contexto geopolítico mudou muito, né? Inclusive as 7 potências mais ricas do mundo não são mais as potências que formam o grupo. Por quê? China, a Índia e até mesmo o Brasil, né, em algum período ali da década de 2000, chegou nessa marca, né, de maiores economias do mundo. Então, inclusive, a perspectiva do G7 mudou. Então, hoje não é mais somente as 7 maiores economias do mundo. Hoje é as 7 economias mais desenvolvidas e mais industrializadas do mundo. E aí, a Rússia também perdeu a sua cadeira nesse grupo em 2014. Então, o G8 passou novamente a G7, depois da Rússia ter sido suspensa por consequência das sanções aplicadas, né, pela anexação da Rússia pela Crimeia, né? Na verdade, a Rússia anexou a Crimeia. E aí já é um tema para uma outra aula, porque abrange vários outros contextos aí. Mas de forma geral, hoje o G7, né, tem um peso muito forte em relação aos Estados Unidos. Aí quem forma o G7? Então, a Inglaterra, né, a Grã-Bretanha, a França, no caso ali a Rússia deixou, né, de fazer parte, né? Então ali o Canadá, França, Estados Unidos, Itália, Japão e Alemanha são as principais potências industriais do mundo hoje. Aí, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos também trabalhou muito forte na perspectiva da cultura, né? Estabeleceu uma cultura hegemônica também no mundo. E os Estados Unidos se tornaram um dos principais produtores dessa tecnologia, né, de desenvolvimento aí da comunicação, do cinema, da televisão, da música, o jornalismo, a internet. Então, existem canais que passam praticamente no mundo todo, e isso cria um peso muito forte para essa influência dos Estados Unidos, né? Então, veja só, é uma tecnologia que serve exatamente ao interesse, porque remete à comunicação, então cumpre um papel importante para a divulgação da cultura dos Estados Unidos. É só você pegar um filme sobre Segunda Guerra Mundial ou qualquer perspectiva de guerra cujo foi produzido nos Estados Unidos. Então esse filme geralmente mostra sempre um lado glorioso dos Estados Unidos, né? E aí a gente tem também a perspectiva das indústrias. Então o processo de industrialização dos Estados Unidos, ele ocorreu ali no século XIX. Então, foi a partir da segunda Revolução Industrial, e ocorreu
um processo muito forte de concentração da indústria nos Estados Unidos, ali na região dos Grandes Lagos e Nordeste dos Estados Unidos, né, que a gente chama hoje de Manufacturing Belt, ou Cinturão da Manufatura. Só que numa ideia atualizada, o Cinturão da Manufatura hoje virou o Cinturão da Ferrugem, né, porque ocorreu uma série de modernização na estrutura industrial mundial, e isso também ocorreu nos Estados Unidos. E a gente vai ver a seguir exatamente essa perspectiva de renovação. Mas desde a segunda metade do século XX, né, quando o pós-segunda guerra, vem ocorrendo essa desconcentração industrial e o cinturão da manufatura perdeu um pouco da sua relevância. Porque todo o modelo industrial da segunda revolução industrial está lá ainda muito presente nessa região dos Estados Unidos, né? O Nordeste, a região dos Grandes Lagos. Como depois da Segunda Guerra Mundial ocorreu uma modernização, uma evolução, aí a terceira revolução industrial começou a despontar, então ocorreu uma reestruturação e uma desconcentração industrial, não só internamente, mas de maneira internacional, né? Porque foi nesse período também, pós Segunda Guerra, que as indústrias estadunidenses começam a buscar outros países para se instalar, né? O que fortaleceu o sentido da globalização, principalmente ali a partir do neoliberalismo. Então, ali década de 70, década de 80 e na década de 90 vai sacramentar o contexto da globalização com o fim da Guerra Fria, né? E aí a gente tem essa perspectiva aqui da região do Cinturão do Sol, ou Sunbelt. Então, ó, aqui é a região Nordeste e Grandes Lagos, né, que é o Cinturão da Manufatura, hoje chamado Cinturão da Ferrugem, e ali nas áreas daqui do Golfo do México, a indústria petrolífera, a aeroespacial cresceu muito, e a região com maior destacamento do desenvolvimento industrial e tecnológico dos Estados Unidos foi aqui a região do Vale do Silício, que junta ali duas metrópoles, né? São Francisco e San Diego, na verdade formando uma megalópole. Então, essa região aqui da Califórnia é hoje o centro tecnológico mundial. Então, tudo que você pensa em relação à tecnologia, as grandes empresas, elas estão instaladas ali de alguma maneira. Seja a matriz ou uma filial, elas se estabelecem lá. Até deixo aqui uma dica interessante de filme, Piratas do Vale do Silício. Se você não assistiu, assista, que mostra muito esse contexto dessa região aqui dos Estados Unidos. Então, nós temos aí, hoje, o grande centro de desenvolvimento tecnológico mundial é o Vale do Silício. Aí, entrando aqui na perspectiva da União Europeia, né? Então, o continente europeu sempre, desde aí do contexto da idade, da história, né? Idade média, idade contemporânea, você teve sempre uma participação muito forte da região do continente europeu, né? As potências europeias. Então, desde a Idade Média ali, você teve a configuração, a formação de potências econômicas que controlavam o sistema político, econômico, numa magnitude muito grande. E mesmo com as duas guerras do século XX acontecendo de forma muito concentrada no continente europeu, esses países eles conseguiram se sobressair. Então, o que é interessante? A gente fazer essa análise principalmente aí a partir desse contexto da Segunda Guerra Mundial. Veja só, no período de pós-guerra, né, os países da Europa Ocidental, lembrando que a Europa Oriental já estava ali sob domínio soviético, né? Então, a Europa Ocidental ela recebeu ajuda financeira e militar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele teve um interesse muito forte nessa reestruturação, nessa reconstrução da Europa, também do Japão, que a gente vai falar posteriormente, justamente para fazer uma contenção da expansão comunista na região. E ali na década de 80 e 90 ocorreu uma ascensão do poder ao poder, né, de governos neoliberais, que puxaram essa perspectiva estadunidense que já tinha surgido ali, né, nos Estados Unidos, e a Inglaterra foi ali o precursor dessa ideologia na Europa, né, mas conseguiu estabelecer economias mais competitivas, enfraquecendo o Estado, né, diminuindo o poder do Estado e estabelecendo uma livre concorrência, uma livre economia, e isso fortaleceu muito essas economias, esses estados, naquela perspectiva ali que estava se encaminhando para
nova era da globalização, né? Então, a União Europeia, se a gente fosse considerar a União Europeia como um país, a União Europeia ela seria um país, inclusive, mais rico que os Estados Unidos. Então, até mesmo um dos interesses em relação a estruturar um bloco como a da União Europeia é exatamente fazer frente à economia dos Estados Unidos. Então, olha só, além da ajuda dos Estados Unidos, os países da Europa Oriental também contaram com a progressiva superação de seus conflitos regionais. Então, ó, primeiro, fazer frente à economia dos Estados Unidos. Segundo, evitar um novo conflito numa magnitude tão grande como ocorreu da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, a Europa ela sempre foi palco de muitas guerras, muitos conflitos. E aí, a Primeira e Segunda Guerra Mundial causou danos muito grandes. E aí, a unificação econômica e política desses países não só ia fazer frente aos Estados Unidos, que era uma nova potência que estava surgindo ali, como também ia criar um sentido de segurança muito maior no continente. Então, dentre as principais etapas, quais que a gente pode destacar nesse processo de evolução? O primeiro é o Benelux. Então, o Benelux foi a junção de Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, logo após a Segunda Guerra Mundial, ali, né, em 1944 ainda, na verdade, né, para estabelecer uma zona de livre comércio para o carvão e para o aço. Então, são três pequenos países, né, aqui ó, no mapa, ó, são esses três países aqui que se uniram para fortalecer o seu comércio. O exemplo do Benelux foi utilizado posteriormente para juntar a França, a Itália e a Alemanha. Só que lembrando, a Alemanha, a gente tinha duas Alemanhas, oriental e ocidental. Então, a Alemanha Oriental estava ali sob o cunho da política comunista, da União Soviética. Então, quem que entrou? A Alemanha Ocidental. Alemanha, Itália e França. Você tinha ali inimigos muito fortes. Só que estabelecendo essa união, esse interesse econômico entre eles, ia diminuir o interesse militar. Então, por exemplo, eles queriam juntar a força industrial da Alemanha com a oferta de matéria-prima da França. A Itália entrou ali mais como vamos supor assim, um café com leite, né? Como a Itália tinha muito a reivindicar desde a Primeira Guerra Mundial, então eles resolveram anexar a Itália nesse contexto, e aí, em 1951, forma a Europa dos Seis. Então, junto o Benelux, que já tinha experiência, foi o primeiro bloco econômico da história, junto com a França, a Alemanha e a Itália. Forma ali a Europa dos Seis, ou o SECA, que era o carvão, e aço, estabelecendo ali como os principais produtos. Por que só carvão e aço? Porque se não desse certo, o prejuízo não era tão grande. E aí, então, muito rapidamente, né, que se você for analisar, de 1951 a 1957, foi um período curto. Eles já conseguiram elevar aquela comunidade do carvão e do aço para um mercado comum europeu. Então, foi uma evolução muito grande. Aí, além de ter essa evolução de processo de integração, porque daí já criou várias outras normas que estabeleceram a unificação econômica desses países, como também novos membros passaram a fazer parte. E já no início ali da década de 90, o Tratado de Maastricht sacramentou o estabelecimento da União Europeia. Então, nessa progressão econômica aí, hoje a União Europeia é o bloco mais evoluído que existe. Então, além de ter a combinação de tarifas alfandegárias, tarifas de exportação, o uso ali da livre circulação de mercadorias, de capitais, de empresas, de pessoas, estabeleceu a moeda única, né, que foi o euro. Então, o euro ele passou a circular de fato, né, a partir de 2001. Então, faz parte de um processo de a implantação em 2001 do euro. Só que ele já vinha sido discutido há muito mais tempo. E aí, hoje a União Europeia é formada por 27 países. Além desses 27 países ali, existem outros candidatos a fazerem parte do bloco. Só que a gente tem que destacar sempre o quê? Que dentro dos 27 países, nem todos fazem parte da zona do euro e nem todos fazem parte da livre circulação de pessoas. Então, tem algumas combinações aí. A própria Suíça, por exemplo, a Suíça é um país que não faz parte do bloco, mas ela faz parte ali da zona de livre circulação de pessoas. Então, é opcional aí esse contexto desses países. Vai depender muito do interesse de cada membro
em relação a essas normas, né? E aí a gente destaca, né, coloquei aqui alguns destaques em relação às cidades ali, né, de alguns países, né? Então ali a Londres, que é a capital da Inglaterra, né? Paris, capital da França, então você percebe assim, uma grande estruturação urbana nesse continente, que favorece muito a perspectiva de consumo, né? Berlim, capital da Alemanha, Madrid, capital da Espanha, e aí a gente tem aqui o contexto também, né? Que atualmente o estágio mais avançado do processo de formação de blocos econômicos é da União Europeia. Então, se a União Europeia fosse um país, seria um país que tem ali ó, 30% do PIB mundial, que faz frente diretamente aos Estados Unidos, né? E a União Europeia é o conjunto de países que sempre vai eleger o presidente do FMI, como a gente já tinha falado anteriormente. Aí, veja só, no contexto da União Europeia, nem tudo são flores, então existem ali os principais problemas da União Europeia, que está relacionado à questão demográfica. Então, a população europeia é uma população que está envelhecendo e, consequentemente, diminuindo. Essa diminuição da população europeia está relacionada ao quê? Ao envelhecimento. Então, é necessário para a União Europeia hoje, os mercados locais, tentar atrair mão de obra, e essa mão de obra acaba gerando uma série de outros problemas em relação ao que é a xenofobia, ao multiculturalismo. Então, isso hoje é um grande desafio, né? Além dos grupos nacionalistas, ultranacionalistas que vêm ganhando força aí em alguns países. Então, hoje, a gente pode destacar essa perspectiva aí em relação à União Europeia como problema. E por último, a gente destaca o Japão. O Japão aí que é um país surpreendente, né? Ele conseguiu se sobressair em meio a tanta destruição do pós-Segunda Guerra. Então, a Segunda Guerra, ela liquidou praticamente todo o processo produtivo do Japão, né? Arruinou ali a produção industrial e agrícola. Só que o Japão, ele foi usado também como um ponto de apoio do capitalismo frente ao comunismo. Então, no pós-Segunda Guerra, os Estados Unidos ele se apoiou ao Japão justamente para fazer uma reconstrução do país, e o país ele mudou completamente. E ele foi dominado, né, pelos Estados Unidos ali no pós-Segunda Guerra, só que ele conseguiu usar dos recursos dos Estados Unidos, que os Estados Unidos dispôs para reconstruir o Japão, justamente para promover uma modernização, né? Então ele adaptou aquele sentido do capitalismo estadunidense para aquilo que eles realmente precisavam e usou isso como uma alavanca de crescimento. Aí veja só, uma série de reformas, né, foram promovidas, inclusive por influência dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ele queria remodelar a política dos Estados Unidos, e aí uma nova Constituição foi feita inspirada na Constituição dos Estados Unidos, que a visão era exatamente o quê? Enfraquecer aquela figura do império, né? Deu tanto trabalho ali no contexto da Segunda Guerra Mundial para os Estados Unidos. E o desenvolvimento industrial japonês foi estimulado por esses investimentos. Então, a indústria japonesa ela conseguiu, inclusive em alguns setores, superar as indústrias estadunidenses. E ali nas 3 décadas pós Segunda Guerra, o Japão ele experimentou um dos ritmos de crescimento maiores que ocorreu na história do país e até no contexto internacional. E aí esse período foi chamado de milagre japonês. Aí além dos investimentos estadunidenses, o milagre japonês foi principalmente resultado da capacidade tecnológica do país, né? Que investiu muito em educação, que tem uma questão cultural também de disciplina muito forte, e isso tudo favoreceu o Japão a criar, inclusive, novos métodos de produção, né, como o toyotismo. E aí, veja bem, o Japão, né, se tornou o grande centro capitalista da Ásia. Então, o grande centro de desenvolvimento tecnológico, de consumo de produtos, de exportação de tecnologia, e ele chegou à segunda maior potência econômica. Na verdade, ele só não conseguiu se implementar realmente aí no crescimento econômico porque os Estados Unidos ele deixou mecanismos para tentar enfraquecer
esse desenvolvimento, né? Além disso, ocorreram ali a crise da década de 70, que também diminuiu um pouco dessa pujança do crescimento, né, do milagre econômico do Japão. E aí a concorrência com os tigres asiáticos, que ofereciam também um padrão de mão de obra qualificada muito alta, a um custo mais baixo. Então, daí que surge os tigres asiáticos também fazendo essa concorrência, em meio a todo o processo do neoliberalismo, né? Que o neoliberalismo ele funciona diretamente no interesse do quê? Da empresa, da multinacional. E em 2005, 11% do PIB do planeta era da economia japonesa. E aqui que é interessante a gente destacar o papel da Toyota, né? Eu falei do toyotismo, e o papel da Toyota, veja só, ela vem inovando em tecnologia, já apresentou um carro movido a hidrogênio, e é uma das maiores fábricas de automóveis do mundo, inclusive dentro dos Estados Unidos, em alguns períodos da história do pós-segunda guerra, até desbancou as grandes empresas automobilísticas dos Estados Unidos, que era o símbolo da indústria estadunidense, né? E a Toyota conseguiu penetrar naquele mercado e conseguiu ali desbancar algumas empresas estadunidenses. Hoje é o segundo maior produtor de carros do mundo, hein? E nesse cenário, na expansão econômica do pós-guerra, ela teve aí um peso muito grande na economia, no crescimento econômico mundial, e ainda hoje ela consegue concorrer praticamente em todos os setores, né? Então a gente tem ali produtos de informática, eletrônica, automóveis, competem no mercado mundial diretamente com as empresas estadunidenses. E nos últimos anos ele vem apresentando um estado de estagnação, né? A economia do Japão já não tem mais tanto fôlego como teve aí no passado, por causa dessa concorrência, de todo o processo também que vem sofrendo com o envelhecimento da população. Então, a gente percebe exatamente aí um desgaste, né, daquele contexto de evolução econômica do Japão. Então, espero que você tenha gostado, tenha entendido aí esse papel das grandes potências mundiais nessa nova divisão da economia mundial, na divisão aí no agrupamento, na regionalização dos países no mundo. Então, fica aí meu forte abraço e até a